As lojas de segunda mão e feiras de antiguidades são lugares verdadeiramente mágicos. Cada objeto, do maior ao menor, tem sua própria história para contar, e Randy Guijarro mal pode esperar para descobri-los. Claro, quando ele comprou aquela foto vintage empoeirada por apenas $2, ele não conseguia nem imaginar o valor e a história que ela tinha para contar. Mas antes de começar, não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificação para mais vídeos incríveis. Fresno, Califórnia, 2010. O apaixonado colecionador e amante de antiguidades Randy Guijarro estava no meio de mais uma caça ao tesouro em uma loja de sucata em Fresno, quando se deparou com algo que nunca teria ousado encontrar: um verdadeiro tesouro. Era uma velha fotografia guardada dentro de uma caixa de papelão. Parecia datar do século XIX e Guijarro pensava que era, como ele mesmo contou mais tarde, uma bela peça de colecionador. Mas ele não tinha ideia de como estava errado. Ele pagou $2 pela foto e saiu satisfeito da loja. Só mais tarde descobriu que isso mudaria sua vida para sempre. Ele estava feliz com sua compra. Claro, se dependesse dele, ele teria comprado muitas outras coisas. Mas sua linda esposa estava cansada de ver a casa invadida pelos objetos de época que Randy trazia quase todos os dias. Ele ficou satisfeito por ter encontrado algo tão pequeno quanto uma fotografia. Mas o mais interessante é que ele ainda não fazia ideia do que realmente tinha em mãos. Uns 2 anos depois, Guijarro estava sentado em uma poltrona olhando seus tesouros quando a fotografia encontrada naquele dia em Fresno chegou às suas mãos. Para matar o tempo, decidiu pegar a lupa e olhar com mais atenção aquela foto que quase havia esquecido até aquele momento. E foi então que seus olhos se arregalaram. "Não pode ser!" gaguejou espantado. "É mesmo ele?" Para entender completamente a importância da foto que Randy Guijarro havia encontrado naquele dia, precisamos dar alguns passos para trás e voltar aos tempos do faroeste. Naquela época, Henry McCarthy era um notório pistoleiro rebelde conhecido e temido como Billy the Kid. Ele era um jovem bonito, tão amigável com aqueles que mereciam respeito quanto letal com qualquer um que atrapalhasse seus planos. Sua astúcia e habilidade com armas logo tornaram um bandido muito perigoso. Acho que ele matou 21 homens em apenas 21 anos de vida. Como costuma acontecer, pouco se sabe sobre as origens de Henry McCarthy, mas acredita-se que ele tenha nascido no Lower East Side, na ilha de Manhattan, Nova York, no final de novembro de 1859. Seus pais eram protestantes irlandeses, mas seus nomes, e consequentemente o sobrenome, não são conhecidos com certeza. Quando Henry tinha 14 anos, sua mãe morreu e ele foi forçado a encontrar trabalho em um hotel. O diretor, impressionado com a idade, gabava-se de ser o único cara que já havia trabalhado para ele sem roubar nada. Quem imaginaria que em breve ele se tornaria o maior ladrão de todos os tempos, hein? Em 23 de setembro de 1875, Henry McCarthy foi preso por roubar uma lavanderia, mas conseguiu escapar rapidamente rastejando para fora de uma chaminé. Desde aquela época, Henry McCarthy era um fugitivo. No entanto, ele conseguiu encontrar vários empregos para sobreviver. Por exemplo, sabe-se que ele era um assistente pastor em um rancho itinerante no sudoeste do Arizona, e que mais tarde ele encontrou trabalho como transportador civil para Fort Grant Army Post, no Arizona, com a tarefa de transportar as toras de campo de corte para a serraria. E foi naquela serraria que McCarthy matou pela primeira vez. O ferreiro do campo, Frank Cahill, costumava zombar dele. Até que um dia ele cruzou a linha, atacando-o fisicamente após mais uma disputa verbal. Henry McCarthy reagiu sacando sua arma e atirando em Cahill, que morreu no dia seguinte. Nesse momento, o jovem foi preso novamente, mas conseguiu escapar, desta vez antes que o xerife pudesse chegar à prisão.
No outono de 1877, ele se mudou para Lincoln County, Novo México, e foi contratado como pastor pelo proprietário da fazenda, banqueiro e comerciante John Tunstall, e seu parceiro Alexandre McSween, um famoso advogado. Mas logo um conflito sangrento, mais tarde conhecido como a Guerra do Gado no Condado de Lincoln, começou entre os comerciantes e fazendeiros residentes na cidade. Henry McCarthy, já conhecido pelo nome de Billy the Kid, e sua gangue participaram dos confrontos, o que os obrigou a passar os meses seguintes na clandestinidade. Pelo menos até junho de 1879, quando Billy the Kid foi descoberto e preso. No entanto, ele mais uma vez conseguiu se livrar das algemas e fugiu. Ele sobreviveu por 1 ano e meio roubando gado, apostando e matando, até ser preso de novo. Em 13 de abril, ele foi condenado à forca. A execução estava marcada para 13 de maio, mas em 28 de abril, Billy the Kid conseguiu mais uma vez escapar da justiça e escapar da prisão, matando os guardas e fugindo. De acordo com alguns rumores, o notório ladrão e pistoleiro ainda estava escondido perto de Fort Summer, quando o xerife Garrett e 2 assistentes atiraram nele até a morte depois de emboscá-lo. Era 14 de junho de 1881. A vida de Henry McCarthy pode ter sido curta, mas a lenda de Billy the Kid certamente deixou uma marca notória na história do faroeste e sempre foi objeto de muitos estudos históricos. Ele foi literalmente catapultado para a fama 1 ano após a sua morte, ocorrida em julho de 1881, por seu assassino, o xerife Patrick Garrett, que escreveu uma biografia sobre ele. Porém, infelizmente para Randy Guijarro, apenas 2 fotos do infame Billy the Kid foram tiradas e, com um longo processo de autentificação confirmado, ele acabara de se tornar o dono de uma dessas preciosas imagens. A fotografia mostra o perigoso pistoleiro jogando croquete e provavelmente foi tirada no condado de Chaves, Novo México, no verão de 1878, uma época em que o croquete era um dos passatempos mais populares da América e apenas algumas semanas depois do fim da Guerra do Gado do condado de Lincoln. No quadro, há 15 pessoas, incluindo The Regulators, o grupo de Billy the Kid. David McCarthy, membro da equipe de especialistas que trabalhou na autentificação da foto, disse que uma foto original de Billy the Kid é o santo grau da América Ocidental. Ele também descreveu o processo meticuloso que levou 1 ano por trás da autentificação. Tínhamos que ter certeza de que descobrimos onde, quando, como e por que essa fotografia foi tirada. A mera semelhança de um dos assuntos não é suficiente em caso assim. Tínhamos que examinar cada detalhe da fotografia para ter certeza de que nada estava fora do lugar. Claro, o caminho tinha sido tortuoso e cheio de obstáculos para Randy e sua linda esposa que, antes de encontrar David McCarthy, levou a fotografia a muitos especialistas para análise e foi repetidamente informado de que era falsa. Mas, finalmente, o casal foi recompensado por seus esforços e perseverança. A história também atraiu a atenção de John Aiello, um produtor de televisão e cinema que imediatamente se interessou pela fotografia de Randy, que dedicou um documentário à foto de Billy the Kid e a todo o processo de autentificação. Para o documentário, Randy e sua esposa dirigiram até o local exato onde a foto foi tirada e encontraram a mesma casa. A cena do casal segurando a fotografia nas mãos, apontando para a casa que ali retratava, era uma das mais belas segundo Randy. Era prova de que tudo estava voltando ao seu lugar e que sua longa e cansativa batalha havia servido de alguma coisa. Mas quanto vale esse tesouro escondido por décadas na loja empoeirada de um negociante de sucata? Bem, a única outra fotografia conhecida e confirmada de Billy the Kid foi vendida por 2,3 milhões de dólares, comprada em 2011 por William Koch, um executivo de uma empresa de energia e renomado colecionador de arte. Colecionadores estimam que essa nova fotografia surpreendentemente rara pode valer até 5 milhões de dólares. Definitivamente uma boa surpresa para Randy, que a comprou por apenas $2. Em suma,
Randy e sua paixão por antiguidades são a prova de que a vida pode realmente dar uma guinada inesperada no último minuto. E isso pode ser graças a qualquer coisa, até mesmo o menor e aparentemente insignificante, como uma velha foto de época. E é isso por hoje, obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima história. Tchau!